Olá, aqui é a professora Renata e juntos estamos trabalhando a disciplina de estatística. Então, o objetivo aqui é nós conversarmos um pouco a respeito da disciplina de estatística como uma revisão. Então, temos alguns exercícios aqui que foram propostos. O primeiro exercício, assinale a alternativa que tem uma variável qualitativa nominal. Então, uma variável, quando ela é chamada de qualitativa, quali vai significar atributos. Nominal, quando é uma característica única. Então, profissão de uma pessoa, número de pessoas, grau de escolaridade, peso de um pacote de arroz. Então, a profissão de uma pessoa é a resposta correta, porque é uma característica única. Imagina se eu perguntar para você: qual é a sua profissão? Então, cada pessoa vai ter a sua resposta. Já a segunda questão traz: assinale a alternativa a seguir que contém uma variável qualitativa ordinal. Então, o que se trata uma variável qualitativa ordinal? Quando nós temos também um atributo, porque a variável é qualitativa. Ordinal, nós temos uma sequência hierárquica. Então, um exemplo de variável qualitativa ordinal, no final da aula, quando você nos avalia, então tem lá se a aula foi péssima, se a aula foi boa, foi ruim. Então, segue uma sequência hierárquica. Local onde uma pessoa reside, a variável seria qualitativa nominal, característica única. Grau de satisfação com a prestação de um serviço é uma variável qualitativa ordinal, porque se trata de um grau de satisfação. Então, nós damos notas, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, para essas variáveis. Nós temos o grau de satisfação bom, ruim, péssimo, então seria essa variável. A terceira questão fala de alternativa quantitativa discreta. Então, quantitativa, a variável, ela é numérica. Discreta, nós temos a contagem, nós conseguimos contar 1, 2, 3, 4, 5. É proveniente a contagens. Nome de uma pessoa, qualitativa nominal. Grau de satisfação, qualitativa ordinal. Altura de um prédio, quantitativa contínua, porque a altura é número, mas é uma medição. Então, o número de acidentes de uma rodovia nós conseguimos contar, portanto, quantitativa discreta. A 4, nós temos uma questão para assinalar quantitativa contínua. O curso que uma pessoa faz, qualitativa nominal. Grau de escolaridade, qualitativa ordinal. Velocidade de um carro é em quilômetros por hora, então é uma medição. Variável quantitativa contínua é uma medição. Então, a letra C. E a letra D, quantidade de treinamentos realizados por uma empresa durante um mês. Então, seria quantitativa discreta. A 5, nós vamos falar sobre probabilidades. Quando temos o experimento, então, em probabilidades, o experimento é uma situação. De sair a face 1 ou 6. A palavra ou, ela se refere à soma. Dentro das probabilidades, nós temos os eventos mutuamente exclusivos, na qual a probabilidade do evento A anula a probabilidade de B, ou eventos não mutuamente exclusivos, que nós temos o elemento em comum, tanto que ocorre em A e em B, chamado de interseção. Então, quando nós temos esse tipo de variável, a palavra ou significa soma. Então, se eu tenho um dado, se ele sai a face para cima ou 1, ou ele traz a 6,
Se sair a face 1, não tem como sair a 6 ao mesmo tempo. Então, resolvendo esse exercício, nós temos probabilidade de sair a face 1 é 1 sobre 6. De sair a face 6, 1 sobre 6. Então, nós temos a situação que nós temos o mesmo denominador e vamos somar os numeradores. Então, 2 dividido por 6, 33,33. Agora, nós vamos calcular média, moda e mediana para esse conjunto de dados. Então, média eu vou somar. 0 mais 2 mais 3 mais 5 mais 9 mais 11 mais 5 e vou dividir pelo número de elementos. Então, lembrando da fórmula da média, somatória de cada um dos elementos dividido por n. Então, nós temos 7 elementos, nós vamos somar e dividir por 7. 45, né, dividido por 7, nós vamos deixar 6,42,8, 6,43. Já no caso da moda, quando eu não tenho repetições, nós chamamos esse conjunto de dados de amodal, porque não existe moda. Para a mediana, o primeiro passo é colocar os dados em rol crescente. Então, nós organizamos, pegamos os dados que estavam aqui, mas eles já vieram em rol, então repetimos. Quando eu coloco eles espalhadinhos, nós temos que o 5 divide o conjunto em duas partes iguais. Então, nós temos 3 elementos antes da mediana e 3 elementos depois da mediana. Portanto, a mediana é igual a 5. Ah, mas eu quero fazer por equação. Como o meu conjunto de dados é ímpar, são 7 elementos, nós temos n mais 1 dividido por 2. Então, 8 dividido por 2, 4. A mediana é o elemento que vai ocupar a quarta posição, portanto, 5. Agora, vamos de probabilidades. Imagine que uma urna tem 10 bolas amarelas e 9 verdes. Qual que é o nosso espaço amostral? São 19 bolas, sendo compostas por 10 amarelas e 9 verdes. Se forem retiradas dessa urna sucessivamente, ou seja, sem repetição, nós vamos tirar uma bola e tirar outra. Quando eu falo sem reposição, o que acontece com o meu espaço amostral? Nós vamos ter a seguinte situação. Na primeira retirada, nós temos 19 bolas. Na segunda retirada, nós vamos ter 18. Como se trata de um evento independente, nós vamos usar a multiplicação. Então, nós temos o quê? A primeira bola vai ser o quê? Nós temos que ambas sejam verdes. Então, o que acontece? A probabilidade da primeira bola ser verde é 9, que são 9 bolas verdes, dividido por 19, que é o total, vezes a segunda. O que vai acontecer com o meu espaço amostral? Ele não vai ter mais 19 bolas, porque eu não devolvi, vai ter 18. E ao invés de ter 9 bolas verdes, na segunda retirada, como esta bola não foi devolvida, teremos 8. Então, nós vamos fazer aqui o evento independente. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 72 por 342 ou 21,05. Agora, nós temos aqui as idades dos alunos do curso de administração. Então, nós temos o quê? Que nós, alunos com idades maiores ou iguais a 22, a 18 e menores que 22. O que nós pedimos para fazer aqui? Interpretar a terceira classe. Então, nós temos a primeira classe, a segunda, a terceira. Quando eu tenho esta borda aqui, junto ao meu limite inferior, significa que eu estou incluindo 26 e não estou incluindo o 30. Então, como que vai ser? Nós temos que
dois alunos têm idades maiores ou iguais a 26 e menores que 30. Porque esse símbolo aqui, ó, maior igual a 23 e menor do que 30. Portanto, letra C, a interpretação. 9. A tabela nos mostra as idades dos alunos. Nós queremos saber a média. Então, vamos observar a tabela. Está aqui a tabela. Para nós calcularmos a média em distribuições de frequências que eu tenho intervalo de classes, então nós temos que observar que nós vamos ter que calcular o ponto médio. Ponto médio é dado por limite inferior mais limite superior dividido por 2, independente da notação. Para depois nós calcularmos a média, que é a somatória de cada um dos valores, ou seja, no ponto médio nesse caso, vezes a frequência dividido por n, que é o nosso total. Então, primeiro, o que eu fiz aqui? Nós resolvemos o ponto médio. 18 mais 22 dividido por 2, 20. Aí, 24, 26 e 32. Agora, eu não preciso mais das idades. Nós vamos multiplicar o 5 vezes o 20, o 2 vezes o 24, o 5 vezes o 28, o 3 vezes o 32. Então, nós temos aqui o nosso total de 385 dividido por 15. Então, temos que a média aqui é em torno de 26. Um pesquisador, ele quer saber se uma média das metragens dos terrenos. Então, o que ele fez aqui? Pegou os 6 terrenos e vai calcular a média. Só que para esse caso, a média é para dados desagrupados, ou seja, para dados que estão fora da tabela de dados. Então, nós usamos essa equação bem simples. Nós vamos somar todos os elementos e dividir por 6. Portanto, a média é igual a 172. A variância amostral. Então, a variância é quadrado dos desvios em relação à média. Lembrando que a variância serve para nós encontrarmos o desvio padrão, que vai nos ajudar a interpretar. Para a variância, nós temos S quadrado, cada um destes elementos menos a média ao quadrado, dividido por n menos 1, porque estamos tratando de uma amostra. Então, 174 menos 172 ao quadrado, 186 menos 172 ao quadrado, 167 menos 172 ao quadrado, 168 menos 172 ao quadrado, 170 menos 172 ao quadrado, 167 menos 172 ao quadrado. Agora, nós vamos resolver cada um dos parênteses. Então, nós temos 2 ao quadrado, 14 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 5 ao quadrado. Resolvendo, nós temos 2 ao quadrado é 4, 14 ao quadrado, 196, menos 5 ao quadrado corresponde a menos 5 vezes menos 5. Então, multiplico 5 vezes 5, 25, e menos com menos mais. Então, está aqui 25. Mesma coisa para o menos 4 ao quadrado. 16, menos 2 ao quadrado, 4, 25. Somando tudo isso, nós temos o quê? Nós dividimos por n menos 1. Nós tínhamos 6 elementos, portanto, nós dividimos por 5, tá? Não esqueçam que é uma amostra, 54. Agora, encontramos a raiz quadrada, 7,35, para acharmos o desvio padrão. E agora, nós temos um exercício, né? Que nós temos as metragens dos terrenos. Então, pedimos para vocês calcularem as frequências. Esse exercício é bem gostoso, né, de tabelas. Frequência relativa é dada por cada uma das frequências dividido pelo número de elementos vezes 100.
Então, 5 dividido por 50 vezes 100, 10. 10 dividido por 50 vezes 100, 20. 15 dividido por 50 vezes 100, 30. 5 dividido por 50 vezes 100, 10. E 10. A somatória igual a 100. Frequência acumulada. Repito o primeiro valor e vou somando com as frequências posteriores. Então, tenho 5 mais 10, 15, mais 15, 30, mais 30, 5, mais 35, 40. Aí, nós temos aqui, né, faltou aqui, 40 mais 10, 50. Agora, frequência relativa acumulada em percentual. É dada por FAC dividido por N, o resultado vezes 100. Então, 5 dividido por 50 vezes 100, 10. 15 por 50 vezes 100, 30. 30 dividido por 50 vezes 100, 60. 35 dividido por 50 vezes 100, 70. 40 dividido por 50 vezes 100, 80. 50 dividido por 50 vezes 100, 100. Temos aqui a nossa distribuição de frequências resolvida. Agora, nós temos que uma pesquisa para encontrarmos a altura média dos jogadores. Então, temos a altura de 6 jogadores em centímetros. Primeiro, bem simples, construir o hall. Então, o hall basta nós colocarmos os valores em ordem crescente. Temos 193, 194, 195, 198, 198, 200, 201, 202. Calcular a média. A média nós vamos somar cada um dos elementos e dividir por 8, porque nosso n é igual a 8. Então, temos 195 mais 201 mais 198 mais 202 mais 198 mais 194 mais 193 mais 200. Então, nós temos a média igual a 197,6. Moda é o valor que mais se repete o intervalo. Então, nós temos aqui que nós temos o 198 como a moda. Mediana, colocamos o dado em hall, que é obrigatório neste caso. Então, temos o quê? Quando eu divido o conjunto de dados em duas partes iguais, 3 elementos antes e 3 elementos depois. Então, nós temos aqui a mediana igual a 198. Encontrar o primeiro quartil. Então, Q1 vai ser igual P igual a 0,25 vezes N mais 1. Obrigatório, dados em hall. Então, 0,25 mais, aqui seria um N mais 1. Então, seria 8 mais 1, 9. 0,25 vezes 9. Então, será a posição do primeiro quartil. Temos o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro. Então, 2,25, nós vamos ter que tirar uma média simples para achar o nosso Q1. Então, 194 mais 195 dividido por 2, temos que nosso Q1 é 194,5. Uma dona de casa resolveu fazer o seguinte experimento. Pesou 10 potes de manteiga e verificou que a média dos pesos, então a média da manteiga era 500 gramas, com uma variação, ou seja, com um desvio padrão de 25 gramas. Ela fez a mesma experiência, então ela calculou a média para o arroz. 5.000 gramas com um desvio padrão de 100 gramas. Qual apresentou maior variação em seus pesos? Observem comigo. Alguém já calculou a média e alguém já me deu o desvio padrão. Não preciso ter o trabalho de ficar calculando o desvio padrão. Como eu resolvo esse exercício? Coeficiente
de variação é dado por desvio padrão dividido pela média, o resultado, vezes 100. Então, nós vamos calcular o desvio padrão para as manteigas e para o arroz. Então, aqui já separei os dados, né? A manteiga teve tal média, tal desvio padrão, o arroz também. Calculando o desvio padrão para a manteiga, nós temos de 5%. Fazendo a mesma coisa com arroz, de 2%. O que o exercício quer saber? Quem tem a maior variação. Então, a maior variação é a manteiga. Por quê? Porque o resultado dela teve um coeficiente de variação maior. O que isso vai significar nesse experimento? Significa que um pote de manteiga, ele tem a chance de passar um pouquinho dessas 500 gramas ou de faltar um pouco, em torno de 5%. E isso acontece bastante em indústrias, tá? Nosso próximo exercício. Temos aqui uma pesquisa sobre gêneros musicais. Precisamos complementar esta tabela. Então, nós temos aqui a nossa frequência. Para achar a frequência relativa, nós pegamos o quê? Frequência relativa é dada pela frequência dividida por n vezes 100. Então, nós temos o quê? 120 dividido por 300, o resultado vezes 100, 40. 30 dividido por 300 vezes 100, 10. 60 dividido por 300 vezes 10, 20. E 90 dividido por 300 vezes 10, 30. Então, nós temos aqui. E agora, nós temos um exercício de probabilidades em tabelas de frequências. Quando nós temos exercício de probabilidades, quando eu tenho essa situação, que eu tenho uma tabela de dupla entrada, ou seja, aqui eu tenho as regiões e as tipologias dos imóveis. O que isso vai significar? Que eu tenho certeza que eu vou ter uma interseção, ou seja, um elemento em comum. Então, nós temos aqui os imóveis distribuídos em regiões e as categorias de apartamentos e casas. Primeiro, nós temos que achar o nosso espaço amostral. Nesse caso, é 604, que nós temos 604 imóveis divididos nessa conjuntura. O que o exercício quer saber? Qual a probabilidade de selecionar um imóvel aleatoriamente e ele ser da região da Zona Leste, então da Zona Leste esse total, e ao mesmo tempo apartamento? Então, primeiro, respondendo ao apartamento, nós temos o quê? Nós temos que a probabilidade de A mais probabilidade B menos a interseção. Então, nós temos a probabilidade celeste. Então, vai ser 145 por 604. Mais probabilidade de ser um apartamento. 313 dividido por 604. Menos a interseção. Aquele momento que o imóvel é apartamento e está na região leste, 65. Então, nosso denominador permanece. Então, nós temos 145 mais 313, 458, menos 65, 393. Dividido por 604, então, a probabilidade é de 65,06%, algo assim. Por que eu diminuí por essa interseção? Se eu observar os nossos dados, os 145 imóveis da região Zona Leste é a soma de 65 mais 80. E se eu olhar pelo apartamento, é 313, né, distribuído dessa forma. Para que o 65 não seja contado duas vezes, nós tiramos a interseção. Aqui tem a resolução também. Usando o mesmo exercício aqui,
a probabilidade de um imóvel ser da zona norte e casa ao mesmo tempo. Então, eu só quero saber a interseção. Então, eu vou aqui, ó, zona norte e casa. Então, é essa interseção. 68 por 604. Então, a resposta é igual a 11,26. Supondo que a correlação entre o custo e o preço de venda é 85, então eu tenho que nós temos uma relação forte entre o custo, que é o X, e o Y, que é o preço de vendas. Se o custo de um produto, ele é igual a 20, qual que é o seu preço de vendas? A partir desse valor, nós podemos estimar. Então, eu vou substituir X por 20. Então, nós vamos fazer o seguinte. Repetir a equação. Agora, eu vou multiplicar. Então, 3,758 vezes 20, que é o meu valor de X, que é o meu custo, mais 14,85. Então, resolvendo a expressão numérica, nós temos que o preço de vendas é igual a 90,01%. Então, temos aqui uma distribuição de frequências de imóveis na praia, de terrenos. Então, está aqui as nossas diárias e a nossa tabela. Quantas classes tem essa tabela? Então, classes é o número de linhas, exceto cabeçalho e rodapé. Então, essa tabela tem 6 classes, ou seja, 6 linhas. Interprete a terceira classe. Então, nós temos que a terceira classe, 15 imóveis tem diárias maiores ou iguais a R$100 e menores do que 150. As notas de alunos do curso de contábeis estão apresentadas a seguir. Temos essa tabela de frequências. Qual que é a mediana? Para calcular a mediana dentro de tabelas, nós temos a situação. Primeiro, eu vou localizar a posição mediana por meio, vou baixar aqui, para ficar mais fácil para visualizar, coluna FAC. Mediana, eu tenho que fazer a coluna FAC. Agora, eu vou pegar P, N dividido por 2. Então, N dividido por 2, 50. Eu vou localizar o 25º elemento. Então, aqui eu tenho primeiro, segundo e terceiro. Na segunda classe, do quarto ao sétimo, depois do oitavo ao 13º, do 14º ao 34º, então eu quero localizar o elemento posição 25, então achei que está nesta classe. Agora eu vou trabalhar dentro dessa classe. Então nós temos limite inferior da classe mediana é 6, amplitude do intervalo, é a distância entre o limite inferior e superior. Está indo de 2 em 2, Então, é o meu H. 2. P é o Pzinho que foi calculado, 25. FAC, menos 1, frequência da classe anterior. Então, é igual a 13. Dividido pela frequência da classe, 21. Resolvendo a expressão numérica, vamos primeiro no parêntese. 25 menos 13, 2. Repetir toda a equação. 2 vezes o 12, 24. Agora, eu vou simplificar. 24 por 21, 1,142 mais 6. Então, está aqui. A nossa mediana é 7,14. Temos as notas de alunos de segurança no trabalho. Então, está apresentadas as notas. Queremos saber qual que é a moda. Vou baixar aqui a nossa tabela. Primeira opção, eu tenho que saber qual que é a classe modal. Então, eu já achei aqui que o 21 aparece com mais frequência. Coincidentemente, é a mesma tabela, A mesma classe. Então, eu vou trabalhar nessa parte aqui. Nós temos que o limite inferior da classe modal é 6, amplitude do intervalo é 2, frequência é 21. Esse FI menos 1, frequência da classe anterior.
Então, 6 está aqui na nossa equação. Tudo isso dividido por frequência menos frequência anterior, que é 6, mais frequência menos FI mais 1 é frequência da classe posterior. Então, eu vou olhar a frequência e venho para a classe posterior, 16, que está aqui. Resolvendo a nossa expressão numérica, temos os parênteses primeiro, vou repetir tudo. 21 menos o 6, 15. 21 menos 6, 15. 21 menos 16, 5. Resolvendo a multiplicação, 2 vezes o 15, 30. E vou somar aqui 15 mais 5, 20. Agora eu repeti o 6, dividi 30 por 21,5. Temos que a moda é igual a 7,5. Temos aqui que um pesquisador resolveu fazer uma pesquisa entre as disciplinas de matemática e química. Durante 20 dias, ele pegou a nota de 40 alunos. Então, ele fez um teste, solicitou um estatístico que fizesse observações entre as disciplinas. Então, matemática X, química Y. Esse estatístico avaliou os resultados da pesquisa e calculou o nosso Rzinho, coeficiente de correlação linear de Pearson, a 0,87. Com base nesses resultados, podemos afirmar que existe uma forte relação entre as disciplinas de matemática e química porque o valor está próximo de mais 1. Então, essa é a resposta correta. Não existe uma relação, estaria errado. A relação fraca seria se fosse próximo de 0. Então, entre 0,3 a 0,6, a correlação é fraca ou inexistente. Então, isso aqui foi uma revisão de alguns exercícios, algumas temáticas trabalhadas aqui na disciplina de estatística. Um grande abraço, até mais!